Bem-vindos ao podcast Vai de Vinho Brasileiro. Você já sabe, esse é um podcast do Concevites RS em parceria com o Sicredi e com o Sebrae. E como sempre, nessa primeira temporada, a gente está aqui na Casa do Vinho Brasileiro, que é um espaço muito bacana, que está recebendo pessoas muito gabaritadas, muito importantes do mercado, com temas realmente muito importantes também para você poder conhecer um pouco mais sobre o vinho, se aprofundar um pouco mais, entender o outro lado também do vinho, dos produtores, dos enólogos, dos profissionais que trabalham com vinho. E nessa primeira temporada, você já sabe, a gente tem 10 episódios, tenho certeza que você acompanhou com a gente aí. Se você não acompanhou, já volta lá, já vai dar uma olhada nos outros episódios, porque tem temas que eu tenho certeza que você vai gostar. Hoje a gente tem também um tema muito especial, que a gente vai falar sobre as mulheres no vinho. E para isso, claro, a gente tinha que ter mulheres aqui. Então tenho hoje 3 convidadas que vão conversar comigo um pouco aqui. A gente vai falar um pouco sobre o papel da mulher no vinho, que é um tema, como você já sabe, muito importante para que a gente possa entender e melhorar o nosso mercado. Eu quero já apresentar as nossas convidadas aqui e a gente já vai partir para o nosso tema. Primeiro eu tenho aqui Vanessa Stephanie, enóloga da Cavigace e eleita enóloga do ano em 2023. Bem-vinda, Vanessa. Olá, obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui, é uma honra estar ao lado dessas mulheres também. E muito obrigada. Nós que agradecemos. Temos também Daniela Zotes, enóloga e sócia proprietária da Casa Zotes. Bem-vinda, Daniela. Obrigada pelo convite e vamos ter um bom bate-papo. Com certeza. E a nossa terceira convidada, Caroline Dani, presidente da ABS Rio Grande do Sul. Bom, muito obrigada pelo convite. É sempre bom falar de vinho, né? E falar de vinho brasileiro ainda melhor, e acompanhada de 2 amigas aqui, né? De 2 parceiras do mundo do vinho, é ainda melhor, né? Muito bom. Bom, a gente está fazendo aqui essa primeira temporada, são 10 episódios, como eu falei, e a gente passou por vários temas. A gente falou sobre sustentabilidade, a gente falou sobre futuro, falou sobre passado, contamos um pouco da história do vinho, obviamente situando em algumas situações, falamos sobre o futuro do vinho brasileiro, a gente explicou um pouquinho sobre o Concevites também, né, que está fazendo essa iniciativa, e um dos temas que a gente tem aqui hoje sobre as mulheres do vinho, no mundo do vinho. Eu já quero começar essa nossa conversa perguntando para vocês, se vocês acham que a participação das mulheres no mundo do vinho está aumentando. Vocês estão vendo isso ou ainda isso está parado? Eu vejo um aumento significativo no número de mulheres em todos os setores do vinho, né? Eu acho que isso é algo bem, bem expressivo, né? A gente tem aqui enólogas, né? Proprietárias de vinícola, mas eu falo assim, dentro da sommelierie, por exemplo, a gente vê um número muito grande de mulheres, e não só no Brasil, mas no mundo como um todo. Então, as mulheres empreendendo, né, tanto na viticultura quanto na vinicultura, como na parte de consumo. Então, eu vejo hoje, né, um aumento significativo de mulheres. Falo quanto ABS hoje são 50-50, né? Hoje 50% dos nossos egressos e alunos são mulheres e 50% são homens. Então, assim, a gente vê cada vez mais esse interesse, e o que eu acho mais bonito, né? Essa abertura do mercado, né? Porque eu acho que é isso, acho que o setor está aberto para receber essas mulheres e ver o potencial dessas mulheres em tornar esse mercado ainda mais popular, esse mercado ainda mais versátil, né? Eu acho que eu enxergo isso muito, né, no meu dia a dia. Eu também super concordo, Carol. E quando a gente olha para trás, se eu não me engano, a primeira turma formada de enólogos aqui no Brasil foi em 1976, se eu não me atrapalho. Uhum. E haviam 12 homens e uma mulher. Uhum. E essa senhora, ela trabalhou, essa mulher, eu chamo senhora porque hoje ela é uma senhora, ela trabalhou um período, né, no laboratório do estado que tinha aqui em Bento na época. Então, se a gente olhar para trás, era 1 para 12, né? E sempre existiram, me perguntam bastante isso, né?
tem poucas mulheres, tem muitas, sempre existiram, porém em minoria. Mas realmente vem crescendo muito, né? A presença da mulher hoje, que nem tu falasse, ela tá em vários setores, né? Inclusive na agricultura, né? Como agrônomas, acompanhando mesmo essa parte, né? Que acho que era menos ainda no passado, né? Então, é muito bom ver esse crescimento, assim, da presença feminina. Nas turmas de enologia, né, quando a gente fez o curso, era tipo 1/3 mulheres, né, assim, 2/3 homens e 1/3 mulheres. Hoje eu recebo bastante estudantes, né, universidades, Unipampa também, aqui Instituto Federal, e a gente vê que às vezes as mulheres já tomam conta, já são maioria dentro dos cursos de enologia, né. E como vocês comentaram, a mulher antes tinha um papel mais laboratório, mais a parte de execuções, assim, de qualidade, hoje já não. Hoje já se tem cargos onde a mulher ocupa como enóloga, chefe, elaboração e principalmente viticultura, que era algo que na nossa época era um pouco, assim, mais, os homens que assumiam, né. Então eu acho que cresce em todos os setores da área do vinho as mulheres, né, o número de mulheres nesse setor. E o lado feminino, ele tem um toque diferenciado, principalmente quando a gente fala em sommelier, em mulheres que têm lojas de vinho ou até influencers, né, porque elas têm aquele detalhe, às vezes, de como servir ou como harmonizar, que eu acho que sempre tem um diferencial, assim, se falando comparando homem com mulher, né. E eu acho super importante por conta da versatilidade feminina, né, porque, assim, a gente brinca porque, claro, né, a história da viticultura, da vitivinicultura brasileira, ela tá alicerçada em homens importantes, né, que fizeram essa história, e as mulheres foram crescendo em número, mas a gente veio, né, assim, para dar mais versatilidade. Eu acho que daí veio para tornar esse mercado ainda mais versátil e poder atingir mais mercados, né. Então essa questão da gente poder se identificar, das mulheres se identificarem. Toda vez que é uma mulher, né, a gente tem aqui, somos em 3, mas toda vez que temos uma mulher à frente de alguma instituição, de alguma empresa, isso faz com que as outras mulheres também se identifiquem e digam: "Ô, eu também posso fazer Se isso", sintam né. motivadas, E né. aí eu acho que isso vai crescendo e vai tornando isso ainda mais versátil. Acho que a palavra é essa, a mulher vem para dar essa versatilidade, essa leveza até às vezes para um setor que por muitas vezes foi, né, muito, rígido ou que tinha aquela coisa de só bebe vinho só quem, né, tá num status X, então acho que vem para popularizar também isso, né, deixar que dizer que vinho é permitido para todos, né, não pra só para determinada classe ou determinadas pessoas, né, acho que isso é bem bacana. Eu gosto de linkar as mulheres aos espumantes, né. Eu acho que nem tu falasse, a versatilidade, essa é a palavra. Acho que as mulheres, assim como os espumantes, se adaptam muito fácil e acho que lidam com as situações, assim, de uma forma mais natural, né. O espumante é super versátil pra harmonização, né, nesse sentido. É verdade. E eu acho que um ponto que vocês falaram muito interessante claro, nós estamos falando de lideranças e eu quero voltar depois nesse ponto das lideranças. Vocês são lideranças, né? E eu quero vamos usar um pouco mais a experiência de vocês aqui também. Mas um ponto que você falou, Caroline, que do pessoal que está estudando, né? Eu achei muito interessante esse dado de 50% hoje são mulheres. Então, Uhum. a gente tem aí, e imagino que isso não era assim antigamente, né? Isso deve estar crescendo, né? Uhum. Então, a gente pode esperar um número maior de mulheres trabalhando aí nos restaurantes, nas lojas, atendendo as pessoas, né? Eu acho que isso deve crescer até, né? E isso eu vejo muito como um fator super positivo para qualificar a ponta, né. Eu repito isso, né, porque a gente por muito tempo buscou qualificar o vinhedo, qualificar as vinícolas, então hoje a gente tem do que é mais mais, né, novo em termos de maquinário, em termos, né, temos aí uvas, brasileiras que vieram com o papel da Embrapa, a gente tem, mas e a ponta, né? Se a gente não tiver uma ponta qualificada para vender, né, não adianta nada que eu fiz para trás. Então eu vejo isso e eu vejo na sommelieria, assim, as mulheres muito em lojas.
né? Então, assim, a gente hoje vê em importadoras as mulheres como sommelier hunters, né? Então, assim, esse papel da mulher treinando e preparada para a ponta, né? Então, de poder falar para mulheres, de poder. Então, isso acho que foi qualificando. Vai cada vez mais qualificar a ponta. E quanto mais a gente qualificar a ponta, mais haverá o entendimento de beber vinho, né? Então, isso. E mesmo e falando especificamente da região aqui, onde a gente tem muitas vinícolas, eu tenho visto cada vez mais mulheres trabalhando na frente no atendimento ao cliente, né? Uhum. E é como vocês citaram aqui, não estamos aqui a gente não está para dizer o que é melhor ou pior, mas é fato que a mulher tem um atendimento diferente, Uhum. né? Então a gente está percebendo, não sei, vocês podem me dizer se isso é fato mesmo, mas eu percebo mais mulheres no atendimento nas vinícolas ali, mais qualificadas, né, conhecendo bastante do que estão falando. Eu já tive ótimas oportunidades de visitar vinícolas e ser recebido por sommeliers que extremamente capacitadas e um super atendimento, né? Então isso me parece muito bom. O turismo, de modo geral, na região cresceu muito nos últimos anos, né? E as meninas acabaram se moldando a essa, né? Eu lembro que na minha graduação existiam já, se não eram 40, era 45% mulheres. E aonde iniciava os estágios, onde iniciavam contato com as vinícolas, era pelo turismo, né? Depois algumas já iam para laboratório e tal, né? Que nem a gente comentou. Mas o turismo é uma porta, né? E acaba absorvendo muito as meninas, eu acho, as mulheres iniciando, né? Na vida profissional. E com isso eu acho que tem todas essas experiências enoturísticas, né? Porque como a Carol falou, o homem ele é mais, ele tem uma visão um pouco mais reta, né? Assim, a mulher não, a mulher consegue olhar o todo e com isso disponibilizar experiências diferentes. Então eu acho que à frente das grandes vinícolas hoje tem grandes mulheres, né? Na área do setor enoturístico e isso trouxe toda essa inovação. Porque uma vez você ia para a vinícola e você degustava o vinho. Hoje não, hoje você tem uma experiência lá dentro. E eu acho que está muito interligado com o fato das mulheres estarem envolvidas nesse setor. E tem muita diferença, assim, eu lá em casa, quem atende sou eu lá em casa que eu digo, né? Lá na vinícola sou eu e meu marido. Então eu já falo, já sou espontânea, ele é mais retraído, né? Mas às vezes a gente sente que as pessoas mais velhas preferem ser atendidas por homens. Porque eu não. Isso é uma percepção até que o Juliano teve no decorrer dos nossos anos de atendimento. Então, a mulher, ela consegue cativar mais em um grupo maior. Quando é, assim, uma pessoa mais experiente no vinho, ele prefere ter um bate-papo mais com alguém, assim, homem, né? Mas, claro, são percepções e percepções. Eu acho que a mulher, ela tem esse envolvimento, ela consegue falar, ela consegue também interagir com todo mundo, né? Então, é isso que a Carol falou. Lá na ponta, a gente precisa divulgar o vinho. A gente precisa dizer, beba o vinho, né? Então, é isso que a gente precisa fazer cada vez mais. Acho que as mulheres têm um papel bem importante. Acho que esse ponto é muito importante, porque a gente está falando aqui, obviamente, de coisas muito boas, que as mulheres estão cada vez mais ganhando espaço, mas eu tenho certeza que vocês e vocês agora representando as mulheres, devem conhecer muitos desafios, né? Você acabou de contar um grande desafio, que eu acredito que seja realmente até, de certa forma, frequente, né? Mas devem ter outros desafios, né? Que vocês devem ainda passar como mulheres. Eu acho que a grande questão tá nessa, nem diria preconceito, mas eu diria sim uma certa resistência, né? Nem é preconceito, mas eu acho, eu sempre falo, né? A gente de um limão tem que fazer uma limonada, né? E eu acho muito legal quando as pessoas elas se impressionam ao final de uma fala, ao final de uma masterclass. Ah, mas como tu sabe, né? Sim, né? Eu estudo, eu faço isso, né? Então, assim, isso é algo que é legal, assim, mas eu vejo hoje
também ainda existe, claro, o preconceito, acho que é a grande questão, né, da mulher, a mulher empreendedora, a mulher que às vezes tem que deixar o filho, né, para poder trabalhar. Eu sempre falo, né, a mulher quando nasce, ela nasce uma culpa. Nasce uma mulher, nasce uma culpa. Então, quando nasce uma mãe, nasce uma culpa ainda maior, né? Então, assim vai, a gente vive com a culpa desde o dia que a gente nasceu. Mas assim, o que eu tenho visto é, às vezes, uma certa desconfiança, né? Mas eu vejo isso também cada vez menos, que eu acho isso bárbaro, assim, né? Eu sou filha de enólogo, né? E que é um dos enólogos que mais atuantes aí no setor da uva e do vinho. E meu pai nunca foi preconceituoso, né? Mas ele nunca nos quis muito no mundo do vinho, né? Assim, eu brincava nela em casa, ele nunca incentivou a gente a fazer enologia. Ele é formado em 77, a segunda turma de enologia da escola, né? Assim, nunca quis. Quando a minha irmã quis estudar na escola agrotécnica, naquela época, né, que agora é IFE, que começou a fazer computação, ciências, tá, tudo bem, mas enologia ele não queria a gente muito na enologia. E eu brinco que eu tentei fugir, né? Aí o vinho foi lá e me resgatou de volta, né? E eu não consegui fugir do vinho. Mas o meu pai, ele sempre fala, acho uma frase que representa isso um pouco do que o setor está vivendo. Ele fala, durante muito tempo a Caroline foi minha filha, e agora eu sou o pai dela. Né? Então, quando alguém diga, eu sou o pai da Caroline, né? Então, assim, as figuras elas vão, e que bom que a gente pode dar continuidade nessa história, né? E não necessariamente ser um homem o sucessor, né? Então, assim, e eu acho que é isso, a gente vê isso nas famílias, né? As sucessoras vindo de pais que atuaram muito, mas tá vindo as meninas aí, né? As mulheres na sequência. Então, eu acho assim, existe ainda, né? Mas, assim como tem preconceito com o vinho brasileiro, né? Então, assim, a gente ainda tem, mas eu vejo hoje um setor muito mais preparado para lidar com essa mudança, né? Com certeza. Eu tive um início bem diferente do da Carol. A minha família não tinha histórico de produção de uvas, de elaboração de vinhos, eram outras áreas. Então, também para provar que não necessariamente tu precisa estar inserida no meio já desde o início. Então, eu sempre fui trabalhar para outras empresas. Então, eu trabalhei numa multinacional, trabalhei numa empresa familiar, trabalho numa outra familiar agora, com outra visão, com outra estratégia, né, de mercado, enfim, de visão técnica também. Então, é possível, sim. Existem oportunidades para quem está disposto a se dedicar, a se empenhar. E realmente, como tu havias falado, a questão da maternidade para a mulher, eu acho que é um dos desafios, principalmente no período de safra de uva. Eu lembro que quando meu filho era pequenininho, e as safras, né, geralmente são o quê? Um período intenso de trabalho, né? E inicia em janeiro e algumas vinícolas até março. Então eu ia muito cedo, voltava muito tarde, trabalhava sábado, domingo direto. E aí, como que tu explica para uma criança de 1 ano, 2, enfim, olha só, a mãe precisa trabalhar, né? E não sei que horas eu volto, amanhã também vou, né? Essa coisa. Então, ali eu sentia muito, que ele ficava muito carente. E aí tu fica com o coração dividido, né? E nas empresas pequenas, às vezes tu não tem muita gente que revisar, tu tem que ir, tu tem que fazer, né? Então, da minha experiência foi isso, mas era para ficar também. Eu também tive oportunidades de mudar de setor, estudei outros temas por um período, mas o vinho foi me segurando e eu fui me sentindo à vontade no meio e fui ficando. Essa questão da maternidade, né, até a gente escolhe muitas vezes se consegue o momento que nasce o filho, né. Eu consegui no pós-safra. E eu antes, né, então eu tinha toda quando a gente resolveu ter filho, tinha toda uma preparação, assim, né. Um calendário, Claro, porque calendário de safra. como é que vai nascer em janeiro, fevereiro ou março? Impossível, né. Então, ou nasce antes, lá por setembro, ou nasce em março, no caso do Franco, né. Como eu trabalhava já na Gás, e são uvas precoces, então finalizou a safra e ele nasceu no início de março, deu tudo certo. Mas é uma coisa que a gente, do setor do mundo do vinho, pensa muito assim, né? A questão das férias também, né? A gente fala assim, vou tirar férias. Não,
Tem um período que você pode tirar férias, tem um período que não pode. Então, tudo isso fica. A família toda se envolve, né? Uhum. Então, um pouco diferente de outros setores que você programa e ok, a parte da viticultura, enologia, não. Você tem um Eu período tenho essa que tem que memória de estar infância. 100% ali. Essa memória de infância, a gente só podia sair nos primeiros 15 dias de janeiro, que era quando ainda não tinha uva na vinícola, né? Daí o pai, depois do dia 15, não tem Esquece. mais, esquece, né? Então é isso, agendar tudo, né? Ou sai antes, né? Final de dezembro, porque agora as uvas estão Tá, cada vez adiantando. mais adiantando. Ou você sai em março, né? Que daí em março, mas mesmo assim. Mas aí não tem férias escolares também, né? Como é que Isso, faz? aí tem que jogar. Tem que ajustar. Tem que ajustar essa safra aí com a escola, né? É. Tem que conversar com a escola para organizar isso aí, pô. Não tá casado o Não, negócio, sim. né? É. Mas eu acho que um ponto interessante que vocês falaram, principalmente a Caroline falou, que você veio de família, você tem, né, o seu pai, que é do setor, né? Então, a gente tem aí alguns desafios que são, obviamente, da sociedade, né? E a gente não tem como controlar, tem pessoas que são mais preconceituosas, tem pessoas que são menos. Isso a gente só tem que conseguir lidar, né? Não tem muito jeito. Mas tem alguns preconceitos que vêm naturalmente, né? Que a gente tem que ir quebrando, como o caso da sua família, né? Que veio do meio, né? E como você disse, seu pai não é preconceituoso, nunca foi, mas naturalmente a gente tem isso incorporado, né? Então que a gente tem que ter jogo de cintura. E nisso talvez as mulheres tenham mais jogo de cintura que os homens, né? Eu tô falando como representante masculino aqui e posso dizer, as mulheres têm isso, né? Então talvez isso nós, no setor de uma forma geral, a gente ganhe com isso, né? Com essa experiência de vocês. Eu acho que a gente, nesse aspecto, com o passar dos anos, isso vem caindo, né? Cada vez mais a gente tem menos, mas com certeza, se nós não fôssemos eficazes, né? Como nós somos, né? Que nós não fizéssemos um trabalho tão bonito como nós fizemos, nós não teríamos ocupado esse espaço que estamos ocupando. Então, acho que isso é fruto muito, não de uma queda de preconceito, mas sim de uma entrega muito, muito primorosa que as mulheres vêm fazendo no mundo do vinho, né? Eu acho que a gente não estaríamos ocupando os espaços que estamos se não tivéssemos mostrado por que viemos, né? É um setor bastante crítico, né? Um setor que exige, e a gente veio com qualificação, né? Fomos nos qualificar, fomos buscar conhecimento, fomos fazer né? Como a Vanessa falou, cada vez estudando mais, e a gente sabe que no mundo do vinho a gente nunca para de estudar, né? Então, eu acho que a gente foi conquistando um espaço, não porque a mulher merecia um espaço, mas porque ela conquistou esse espaço. Esse espaço foi conquistado com trabalho, com qualificação, e acho que esse é o grande diferencial, né? Por uma pessoa, né? Exato, exato. Isso. Exato. Na Wine South America de 2022, foi 22 e 23 que ocorreu, né? Isso. Eu recebi uma professora de gastronomia de Brasília e ela olhou no contrarótulo, ela falou assim, quem assina? Daí eu falei, sou eu, né? Eu sou a enóloga. Tá, e por que não tem seu nome aqui? Porque geralmente a gente coloca o CREA, né? Sim. Ou o CRQ. E aí ela falou assim, é muito importante, ela falou, você colocar seu nome. Mas daí pensando assim, eles vão olhar e vão dizer, é uma mulher que elabora, né? Então, a partir daquele momento, a gente acabou trocando os rótulos e agradeço sempre muito ela pela... Hoje aparece. Hoje aparece. Aí as pessoas olham e elas se surpreendem. Elas dizem, nossa, mas é você que assina, né? Então, assim, a gente às vezes vai dando passos pequenos, né? Que nem você falou, vai se qualificando, vai trabalhando no setor. E a gente vai alcançando esse espaço. Não é uma coisa que assim, eu, né, cheguei... Eu sempre brinco, não é cota. Isso, não é cota. Não é por qualificação. A gente está ocupando esses espaços por qualificação. Conquistou com trabalho, exato. né? Não é assim, não é porque vamos deixar um espaço para as mulheres. Não. As mulheres, elas foram conquistando esse espaço, né? E a pergunta que eu mais escuto na vinícola quando a gente tá fazendo a visitação lá, quem é o enólogo? É sempre no masculino. Quem é o enólogo, né? Então, sou eu. Que legal, sério. Então a pessoa, ela tem aquela surpresa, assim, e ao mesmo tempo abre um leque, assim, que ela não tinha imaginado uma mulher ali, né? Então eu acho que essas surpresas, que nem a Carol falou assim, depois de uma fala ou algo assim, é que nos motiva a continuar e sempre buscar esse profissionalismo, né? E essa surpresa,
ela é só dos homens ou as mulheres também se surpreendem? Não, é geral. Geral, né? Homens e mulheres, é geral. Uhum. Sim, Hum. sim, é Interessante. geral. E o pessoal, assim, pergunta: "Mas você estudou? Como é que é? O que você fez?". Então aí você conta, né. Até eu sempre falo que eu aprendi viticultura depois que eu casei, né. O Juliano então que me ensinou, porque antes a gente ia para o campo, fazia visita técnica, mas era uma coisa dos homens, assim. Uhum. E aí falando de vocês duas que uma veio do setor, né, que o pai trabalhava, a outra não, eu aprendi a fazer vinho com meu pai, no porão da casa, né. Então não tinha as uvas. Então quando a gente ia para a área técnica de um vinhedo, eu ficava um pouco, assim, perdida, mas claro, tinha que aprender, porque depois, né, na profissão a gente precisava. E eu aprendi agora, então hoje quando eu recebo um professor ou alguém de alguma universidade, eu falo da poda, do trato que a gente tem nos vinhedos, eu me sinto muito bem com isso, porque eu aprendi. Então é aquilo que a Carol falou, a gente aprendeu, a gente estudou, não é por um mérito ou cota, né, porque a Uhum. gente tá tentando cada vez mais estar no setor presente 100% das etapas. Olha, vocês estão contando algumas partes da vida de vocês, mas eu quero aproveitar, obviamente, a gente está junto aqui, a gente teve a oportunidade de reunir vocês aqui. Eu quero que vocês contem um pouco da história de vocês, contem como é que vocês chegaram, né? Para que a gente possa conhecer um pouquinho mais aí todo mundo que está assistindo, a gente possa conhecer vocês. Antes disso, só queria lembrar o pessoal que a gente tem você está vendo aí o nosso QR Code na tela. Nesse QR Code, se você estiver assistindo a gente, você aponta o seu celular com a câmera, você vai poder entrar em contato com o Concevites pelo e-mail. Você pode ver aí, tem o Facebook, tem o Instagram, tem o YouTube, mas se você estiver vendo a gente pelo YouTube também, já aproveita, assina o canal, já dá aquele joinha. Se você quiser deixar um comentário também, uma pergunta para as nossas convidadas, pode deixar, depois o Concevites manda para elas. Espero que vocês respondam pra gente, por favor. E a gente depois responde para vocês aí. E lembrando que essa nossa primeira temporada do podcast Vai de Vinho Brasileiro, ele tem 10 episódios. A gente está no episódio 9, a gente vai ter o próximo, que é o último, nosso encerramento da primeira temporada. Então, já assina aí para que você possa receber todos os nossos conteúdos que estão realmente, como você está vendo, de altíssimo nível aqui. Queria então que vocês contassem um pouquinho da trajetória de vocês, que a gente está com algumas pinçadas aqui, mas a gente queria entender de uma forma geral. Quer começar, Caroline? Pode ser. Bom, eu sou neta, bisneta, né, de viticultores, né? O meu nono, então, decide montar uma vinícola com os irmãos. O meu pai é o primeiro a estudar efetivamente enologia. Eu nasci no interior de Flores da Cunha, então onde meu pai tinha a vinícola. Eu tive a oportunidade na minha infância de viver a vitivinicultura, mas como eu falei, né, meu pai não queria nos afastar, eu acho, sempre fala, era um mundo muito masculino, né, e eu decidi que eu queria ir para a área da saúde, então eu fiz biomedicina. Quando terminei o curso de biomedicina, eu decidi que eu precisava ensinar, eu queria ser professora, então eu fui fazer mestrado, doutorado, né, e quando eu comecei o mestrado, o tema da minha dissertação, o que eu vou falar, né, fiz a formação toda em biomedicina, focada para trabalhar em laboratório, mas eu não queria trabalhar em laboratório, eu queria fazer pesquisa, e queria dar aula. E aí, bom, vou falar sobre o quê, né, vou estudar o quê? Fui na Universidade de Caxias do Sul, conversei com a professora e ela disse assim: "Ó, tem um professor X que está estudando suco de laranja. Quem sabe tu estuda suco de uva?". Pensei: "Pô", voltei para o mundo do vinho, né, e foi muito bom, porque daí estudei ao longo do meu mestrado, meu doutorado e meu pós-doutorado foram com suco de uva e a saúde, né, então derivados da uva e saúde. Estudando suco, tu tem que estudar vinho, porque o mundo inteiro fala de vinho e não de suco, né. Senti a necessidade de conhecer mais sobre vinhos do mundo, porque na casa dos meus pais, né, na casa dos meus pais até hoje não entra vinho importado, né, só entra vinho nacional, então eu não conhecia os vinhos do mundo, né, eu conhecia só de vinho nacional. E aí essa é uma regra do meu pai. E aí eu falei: "Preciso fazer um curso para entender mais sobre, né, os vinhos do mundo", então eu fui fazer o curso de sommelier. E aí entrei na sommelierie
E desde então, início de 2024, sou presidente da Associação Brasileira de Sommelier do Rio Grande do Sul e atuo junto hoje com a ABS, mas com outros projetos também, né? Continuo fazendo pesquisa com derivados da uva e saúde, mas hoje vivo 100%, né, pro vinho, pro suco, né, pros derivados da uva aí. Muito bom. Muito bem. Vanessa, conta. Bem, então eu sempre morei em Bento, né? Sou natural de Bento e eu estava na época de prestar vestibular, não sabia bem o que fazer. Minha família era da área do direito, eu estava com uma tendência para seguir para essa área. E uma cunhada me disse: Olha só, tem bastante demanda, demanda de trabalho na região, tem muitas vinícolas precisando de profissionais e tal. E meio que por curiosidade, eu iniciei então a graduação. Iniciei fazendo, logo comecei a fazer um estágio. E assim eu fui me envolvendo, mas ainda tinha dúvidas. Depois de formada, fui fazer meia faculdade de moda em Caxias do Sul. E sempre com a ideia de que eu não tinha certeza, né? Aí quando eu me vejo trabalhando na Geiss, né, que era uma vinícola referência na elaboração de espumantes, numa região bem especial, né, que mais tarde viria a ser uma denominação de origem, eu me dei conta da oportunidade que eu tinha, dos professores que eu tinha aí, né, o seu Mário, o Carlos, e aí eu, poxa, acho que eu tenho que aproveitar essa oportunidade. E assim eu fui ficando, né, fui me dedicando mais e depois então iniciei um mestrado, ainda não terminei, né, estou em processo e acho que fui aprendendo pela prática mesmo, né. E essa foi a minha experiência. Eu lembro das primeiras degustações, então sempre participei da Associação Brasileira de Enologia, dos eventos, das degustações. Eu lembro que tinham grupos assim, que era 30, 40 pessoas e tinha 4 e 5 mulheres, né? Então, realmente, e aí esses tempos conversando com o pessoal, eles, porque tu já é da velha guarda. Porque desde o início, então, na graduação, eu já comecei a participar dos eventos e tinham poucas, né? Então, essa foi a minha trajetória aí, mais prática mesmo. Lá na vinícola o pessoal também se surpreende quando fala que é você que faz os vinhos ou não tem essa... Eu não tô na linha de frente, né, geralmente eu não atendo, eu atendo grupos de Sim, mas alunos, quando né, fala, isso. E, eu acompanho todos os processos de elaboração desde que a uva chega na vinícola, mas é uma equipe, né, então não sou eu sozinha que elaboro, eu contribuo com todos os processos, estou ligada a todos, mas, tem o Carlos, né, sim, e eu e o seu Mário também, quando vem para o Brasil. legal, muito bom. Então, eu, como havia iniciado, comentei antes, eu aprendi a fazer vinho com meu pai, eu sou natural da cidade de Garibaldi, e o meu pai era na casa de um produtor, comprava uva e elaborava o vinho no porão da casa para consumo próprio mesmo, né. E aí com isso despertou uma vontade de fazer o curso de enologia, né. Eu inicialmente queria fazer farmácia, depois pensei em nutrição, que era a época, né, do vestibular, e aí iniciei, enologia. Sempre trabalhei, na área, como a Vanessa falou, a gente nessa área de enologia, a gente fica às vezes um pouco em cima do muro, porque, tem essa questão da gente ser mulher, né, tem que buscar nosso local, Espaço, nosso né. espaço, né. E também, as oportunidades foram surgindo, eu estagiei em algumas vinícolas, trabalhei um tempo em Porto Alegre, em algumas lojas de vinhos, né, morei lá um tempo. No meu retorno trabalhei por 10 anos na Chandon do Brasil, e aí conheci o Juliano, então a gente casou, né, ele é viticultor, então eu sempre brinco que quando eu estava em busca de um novo amor, né, sempre brincava com as minhas amigas que eu ia achar um viticultor do Vale dos Vinhedos. Olha Mas aí. foi por acaso, deu certo, né. Deu certo, a lei da atração, né. É, isso aí. Então a gente se conheceu, o Juliano na época, trabalhava nos vinhedos do pai e do avô, sempre foi uma propriedade que vendeu uva para outras vinícolas, né. E a gente começou a pensar em agregar um pouco de valor à uva. Então em 2014 a gente cobriu uma área para trabalhar com uva de mesa, para consumir natura, e aí a gente começou a abrir a propriedade em janeiro e fevereiro só para vender uva.
Só que como eu e ele, a gente já elaborava alguns vinhos juntos, né? Até alguns espumantes que a Vani sempre me assessorava nas fermentações. A gente, então, vendia uva, vendia vinho, vendia suco, porque como um bom italiano, né? A gente sempre faz a mais, né? Não pode faltar. Então, sempre sobrava e a gente vendia um pouquinho o excedente. Os anos foram passando, então 2015, 16, 17, as pessoas começaram a voltar durante o ano para adquirir os produtos, então o vinho, e a gente começou a sentir uma necessidade de registrar a vinícola. Então, em 2019, final de 19, a gente começou com o processo. Hoje tem uma facilidade que tem uma lei, né, federal de 2015, onde a gente trabalha com um vinho em vinícolas familiares, que são agroindústrias, então é mais fácil para a gente registrar, a gente tem todo o apoio da Emater, né? E a gente registrou então a vinícola em 2020. A partir de 2021 eu fui para a propriedade para trabalhar direto lá. Então, desde a área da elaboração e também o turismo. Então, hoje a gente atende, né, durante a semana. Então, atende turista, a gente vende uva para outras vinícolas também, porque a gente trabalha com 6,5 hectares de vinhedos. E eu só uso 30% para a elaboração do vinho na propriedade. Então, a gente tem enoturismo, tem a venda das uvas e tem a venda dos vinhos. Então, essa que é a história, a trajetória da Daniela. Olha, dizem que, e a gente escutou bastante isso aqui no podcast, nesses vários episódios, né? Dizem que quando uma pessoa é picada pelo vinho, ela não sai mais, né? Eu tô cada vez mais acreditando nisso e até achando muito bom, porque senão, nada contra as outras profissões, mas senão a gente teria aqui uma biomédica, uma advogada e uma farmacêutica, né? A gente conseguiu trazer vocês para cá porque certamente vocês têm histórias muito legais e contribuem muito para o vinho, né? Então, isso é muito importante. E eu queria aproveitar essas carreiras de vocês, né, de sucesso e de destaque, né, para pedir para vocês um conselho, uma dica, uma sugestão para as mulheres que estão chegando, porque, como a gente falou no começo da conversa, tem ainda preconceito, isso a gente não pode negar, né? Feliz ou infelizmente, enfim, é um fato. Ainda tem preconceito, ainda tem desafios, né? Vocês podem dar algum conselho para as mulheres entrantes agora, as que estão se decidindo se querem ser biomédicas ou advogadas ou farmacêuticas? Bom, eu sou uma defensora do mercado do vinho brasileiro. Acho que nenhum outro país no mundo tem o potencial que o Brasil tem. Então, eu acredito muito no mercado do vinho nacional. Só que, para a gente derrubar qualquer barreira, seja de preconceito, de desinformação que a gente tem, a gente precisa de conhecimento. Então, assim, o que eu diria para as mulheres que estão? Se qualifiquem. Né? Se qualifiquem, busquem experiências dentro das possibilidades, busquem referências internacionais, né, para poder trazer, mas assim, o conhecimento, ele é a maior arma que a gente pode ter contra qualquer barreira que possa existir. Então, se qualifiquem, né? Seja no setor que quiser, né? Eu sempre falo, esse é um setor de várias pessoas que atuam todas no mesmo time, mas em posições distintas, né? E a gente não tem como o time ir para frente se nós não tivermos todos, né, nas suas posições. Então, se qualifiquem, seja na posição de viticultor, de enólogo, de sommelier, de administrador, né? A gente precisa de todos, né? Mas qualificados, porque no momento que a gente qualifica, a gente derruba barreiras. Eu penso no seguinte, quando eu estava lá em dúvida se eu seguiria ou não, o que me fez entender que eu deveria ficar é que os meus valores, a minha essência, elas linkavam, elas estavam na mesma da vinícola. Então eu acho que quando a gente se identifica nessa questão de valores, de princípio de trabalho, de ética, né, de cuidado com a natureza, de eu vou produzir minha uva, mas o que eu vou estar impactando com isso? Ou de que forma eu vou chegar no meu cliente, no meu ponto de venda? Qual é a experiência que eu quero trazer para o meu cliente? Eu acho que a gente se encontra nisso, tudo faz sentido. Então, daqui a pouco eu estou numa empresa
e eu não fecho com a essência daquela empresa. Ou eu penso algo e eles para um caminho e eles pensam para outro. Então, eu acho que é importante isso, a gente se conhecer e tentar buscar um local que esteja na mesma vibração, vamos dizer, na mesma proposta de vida que você. E aí as coisas vão se encaixando, aí tudo vai fechando. Então eu gosto muito da história e da essência que o seu Mário traz enquanto visionário, uma pessoa que vem para outro país, que desenvolve uma cultura numa região que não tinha, toda uma questão também de gerar dignidade para muitas famílias. Então acho que isso agrega muito, né? E eu gosto de uma frase assim que eu acho que faz o sentido seguinte: quando a gente faz algo para um amigo, quando a gente faz algo para a família, de que forma a gente quer fazer isso? Né? Qual é a emoção que a gente vai pôr nisso? Então, quando eu entendo que o meu consumidor, ele é um amigo que aprecia o que a gente sabe fazer de melhor, a gente passa a ver ele diferente, né? Então, a gente vai fazer esse trabalho, a gente vai se dedicar mais, né? A gente vai buscar mais conhecimento para entregar algo melhor, né? Então, um pouco disso. Boa. O fazer com amor, né? Uhum. O que eu muito escuto lá na vinícola mas vocês são apaixonados pelo que vocês fazem. Então é aquilo que você falou, você é picado pelo vinho e aí isso fica em você. Então, como você dissemina a informação, como você mesmo vai buscar todo esse seu esse seu profissionalismo, tem que ser algo que você goste, tem que trabalhar no que você gosta. O setor é difícil? Todos os setores são. A gente passa por altos e baixos, boas vendas, vendas estagnadas, mas aí a gente tem que fazer aquilo com amor e ver um novo potencial, uma nova saída. Então, para quem quer trabalhar nessa área, é um mundo muito fascinante. É um mundo que a gente nunca para de estudar, como a Carol falou. Não é algo que você aprendeu e é aquilo, você está sempre em processo de aprendizagem. Então, você tem que gostar de estar sempre aprendendo e, muito importante, passando adiante, ensinando o que você conhece. Porque o setor do vinho, eu acho que ele é um ciclo, assim, você aprende, você divulga e você aprende novamente, divulga para mais pessoas e é isso que faz a nossa profissão, assim, ser tão interessante. Muito legal. O que a gente acho que a gente vê isso no vinho e a gente vê isso em outros setores também, é que também com as novas gerações chegando, a gente está falando mais sobre essa igualdade, né? Que não se Uhum. falava antes, como a gente comentou da sua família, né? Uhum. É o que acontecia, Uhum. né? E acontecia isso em muitas famílias e era normal, né? Então a gente está mudando essa percepção de uma forma geral. Então temos a esperança de que as coisas sejam, né, mais igualitárias em todos os setores. Estamos falando, obviamente, de vinho aqui, mas o que a gente quer, de uma forma geral, é que isso seja para tudo, Uhum. né? Uhum. Isso é o mais importante. Olha, a gente tem um quadro nosso aqui, que é o ping-pong. E esse ping-pong, eu espero que vocês estejam preparados, porque se vocês não tiverem, vai acontecer agora, de qualquer jeito. E a gente vai fazer assim, olha, eu faço uma pergunta para vocês e vocês me devolvem ela rapidinho, tá? Tá. A gente vai na sequência aqui, na sequência da nossa mesa aqui. Então, Caroline, Vanessa e Daniela, tá bom? Certo. Vamos lá, então. Prontos? Prontos. Não tem outro jeito. Não. Então, vamos lá. Um vinho brasileiro. Lorena. Espumante. Boa. BRS Bibiana. Boa, legal. Falamos de uvas brasileiras aqui, foi bem legal. Uhum. Uma palavra para descrever o vinho ideal. O que eu gosto. Envolvente. O que você gosta? Boa. O que nunca pode faltar ao lado de uma taça. Companhia. Um copo d'água. Boa, Uma comidinha. legal. Agora vocês podem escolher, tá? É um ou outro. Um filme, ou um livro, ou um influenciador, ou outro podcast sobre vinho. Eu vou escolher uma mulher. Madeleine, porque é idealizadora da Wine Folly, né? Faz um papel belíssimo no mundo de divulgação do vinho. Não é uma brasileira, mas acho que faz um papel belíssimo. Legal. Eu vou escolher o livro inicialmente de uma mulher também, que agora tem o filme também, mas eu gosto mais do livro, que é A Viúva Clicó, né? E o Seu Legado. Legal, ótimo filme. Então,
O livro é muito interessante, era a minha indicação de livro, Pode né? indicar também, não tem problema. E isso da Veuve Clicquot, porque ela tem uma trajetória fantástica, né? Uma mulher visionária, tá? Que na época ela acabou, olha, eu parando ping-pong. Pode Ela continuar. ela buscou projeção internacional na época da guerra ali, que era difícil. Ela se posicionou no momento em que mulheres não tinham voz, né? Porque daí ela podia, porque ela era viúva, né? Então ela não era subordinada ao marido. E também a questão das técnicas, né? Que foi a remoagem que ela desenvolveu. Então eu acho que para as mulheres esse livro é fantástico. E o filme, né? Que eu não cheguei a assistir ainda, mas que é uma boa dica. Para os homens também, viu? Pra gente aprender também. É isso aí. Eu vou deixar minha parte aqui. Tá né? bom. Melhor harmonização pra hoje. Um espumante. Eu ia falar espumante, já falei espumante também, vamos falar num qualquer vinho brasileiro e uma boa comidinha brasileira também, né? Então, quem me visita, eu sempre tento fazer com que consuma per capita 12 garrafas ano. Por quê? Eu sempre falo que tem que escolher um dia da semana, pedir uma pizza e abrir um vinho brasileiro. Então, essa que é a combinação que eu gosto de Legal, fazer. boa. Agora uma polêmica, hein? Gelo no vinho, tá liberado ou é pecado? Tá liberado. Eu também acho que cada um tem que consumir como quiser. Eu acho que, só parando pro Bora ping-pong, lá. né? É que existem é importante a gente diferenciar o que é beber vinho do que é degustar, do que é a gente fazer uma análise sensorial, né? Do que a gente, bom, eu vou pegar esse vinho, vou fazer uma análise sensorial, quero extrair o máximo desse produto. Se eu colocar o gelo, eu vou estar comprometendo. Assim como quando a gente gela demais uma garrafa, eu também comprometo o que está na taça, né? Então a gente, temperatura de serviço, uma boa harmonização. É claro que a gente vai extrair o melhor. Mas assim, se tu gostas de beber com gelo, eu sempre falo, né? Eu tive agora recentemente no congresso da OIV, né? Na França. O que a gente mais falou lá foi sobre vinho sem álcool, né? Sobre a desalcoolização. Eu fui a masterclasses de vinhos desalcoolizados, né? Então assim, não é uma técnica fácil, não é uma técnica barata, é uma técnica que compromete a qualidade do produto muitas vezes, mas a gente precisa falar, porque caso contrário, ele vai comprar uma cerveja sem álcool, que está disponível no mercado, né? Então assim, se ele quer beber o vinho com gelo, né, e eu disser não, tu não pode, ele vai pegar uma latinha de qualquer outra coisa e vai dizer aquela chata me disse que eu não posso beber com gelo, que é o que eu gosto. Então assim, existem diferenças. Vai comprometer sensorialmente? Vai. Mas a gente tem que beber o que a gente gosta. Eu me estendendo um pouquinho mais também, meu pai sempre consumiu vinho em casa e sempre consumia e botava o vinho tinto na geladeira. E aí quando eu comecei a estudar, entender um pouquinho mais, eu dizia, pai, não é pra botar na geladeira, por que tu vai tomar o vinho tinto tão gelado? Mas é o jeito dele consumir, e tá tudo bem, e tá tudo certo, né? Então, que nem a Carol falou, depende do momento, né? Eu acho que todas nós tomamos vinho com gelo em casa na época do verão, sobrava um restinho, a gente podia consumir. Mas o vinho, ele precisa ser a gente precisa facilitar a forma de consumo. Uhum. Como vocês falaram, eu tô na beira da praia, tá quente, eu vou colocar gelo. Eu tô em casa, quero ler um livro, né, quero ficar na boa, vou tomar o vinho sem o gelo. Então, tem muito a ver com o ambiente, tá? Uhum. Com as pessoas que a gente está e também com o momento. Então a gente tem que pensar em vinho como bebida para ser consumida e não como uma garrafa que eu vou ter que ter todo um cuidado, e aí isso acaba afastando um pouquinho as pessoas de se aproximarem do vinho. Então acho que essa forma da gente tomar mais descontraídamente, gelo pode sim. É desmistificar isso, né? Que são entre os zelos chatos, né? Sabe que esses dias eu agora quando viajo eu trago vinho, né? Daí é o momento em que meu pai toma vinho de outros países comigo, né? E aí, outro dia eu abri um ice wine que eu tinha guardado, né? Aniversário da minha mãe, eu falei, tu merece, vamos lá, vamos abrir um ice wine. Daí ele falou assim, minha filha, mas teve um momento na vida que eu guardei garrafa.
cheia. Agora eu guardo elas vazias. Eu bebo e guardo a garrafa, mas vazia, né? Então é isso, assim, a ideia é a gente poder, né, desmistificar, não criar tanto empecilhos, porque existem outras bebidas no mercado. E se eu criar um monte de barreiras para consumir o vinho, bom, ele vai optar por outro, né? Então, precisamos pensar sim em estratégias para atingir cada vez mais esse número de consumidores que também vem mudando, né? Então, a gente tem que, eu vou falar, a questão da mulher, da versatilidade, vem também nesse olhar, né? É. Temos que estar atentos para essas mudanças, E né? quem não consome vinho vai consumir um vinho mais doce. Então, até o gelo ele dilui um pouquinho. Eu sempre indico um drink lá em casa que é vinho suave, gelo e água com gás. Imagina na beira da praia, a pessoa olha e me diz assim: Meu Deus, que incrível, ninguém nunca me falou isso. Aí eles olham e dizem assim: Ah, mas uma enóloga falando isso. Tipo, é a forma que a gente tem de divulgar o vinho. Essa pessoa lá na frente vai tomar um espumante com qualidade, vai tomar um vinho tinto na temperatura correta, mas a gente precisa antes conquistar. Eu gosto de contar uma história. Meu pai não gosta muito que eu conte essa história, mas eu vou contar, né? Ele, na minha casa, ele comprava, né, espumantes e comprava Brut e a gente não conseguia beber Brut, né? Bebíamos, isso eu tô falando, né? Há bastante tempo atrás. Mas nós não bebíamos Brut. Ele falou: Eu vou ensinar vocês a beber Brut. Ele botava uma gotinha de adoçante dentro do Brut. E foi. Até que um dia, nós não precisamos mais daquela gotinha. Ele botava um pouquinho de licor de cassis. Uma vez, nunca me esqueço, ele botava um pouquinho de licor de cassis, uma gotinha de espumante. E a gente foi. E hoje, óbvio, né? Ninguém mais, todo mundo agora só toma Nature lá em casa, né? Nature e Brut, mas foi uma forma dele ir ensinando. E eu tive loja de vinhos na praia, em Xangri-Lá. E foi uma grande experiência. Eu brinco que eu passei por todos os setores já da Uva do Vinho. Mas tive uma loja, foi uma experiência fantástica. E eu tinha um Lorena para vender lá na loja. E as pessoas olhavam e chegavam assim: Tá, mas não pode ser bom, né? Não sei, não vou levar. Eu falei assim: leva uma garrafa e chega em casa, na beira da piscina, enche o copo de gelo e bota a Lorena dentro. Eles me ligavam, juro pra vocês, não foi um, não foi dois, foram vários. Quantos mais tu tem desse vinho? É caixa de 12. Não, eu quero uma caixa de 12. Então, assim, pronto, né? Ele ia tomar o quê? Ele ia fazer uma caipirinha. Ou uma cerveja. Né? Uma cerveja. E ele optou por tomar o Lorena com gelo na beira da piscina, na beira da praia, né? Então, isso que eu estava dizendo. Eu vivenciei isso, né? E a gente foi quebrando. Eu montei uma loja de vinhos brasileiros em Xangri-Lá, no lugar dos condomínios, onde o que mais tem é o contatinho. E a gente montou uma loja só de vinho brasileiro. Dava uma trabalheira, porque tinha que ensinar a beber, né, o produto nacional. Mas foi muito gratificante, porque a gente viu as pessoas reconhecendo esse trabalho e é isso, né? Mas vindo com esse olhar de versatilidade, sem preconceito, de você poder experimentar novidades. E o pessoal é muito aberto a novidades. Então, foi lá e deu certo, né? Muito legal. Acho que até a gente tem mais uma pergunta só aqui, mas só para fazer um ponto que eu acho que vocês falaram que é muito importante, que é essa questão dessa visão de que, não, se não pode, não quer dizer que a pessoa vai beber do jeito então que você está recomendando, né? Ela talvez vá beber outra bebida e a gente perdeu essa pessoa, né? Exato. Então, pode, né? Vamos fazer da forma que te agrade, né? Afinal de contas, é a pessoa que vai beber. Então, muito bom. Para finalizar o nosso ping-pong, o que merece um brinde com vinho brasileiro? A vida. Boa. Eu ia falar gratidão à vida, né? Então, a gente tá num país com tanta. E a gente não comentou, mas eu acho que é legal a gente pensar. Hoje, olha a inovação tecnológica que a gente tem, né? Então, por isso que a gente tem que estar constantemente buscando conhecimento, porque além das diferenças que acontecem de ano após ano, né? As diferenças climáticas, as regiões entregam características diferentes e o avanço da tecnologia também nos cria, ao mesmo tempo que nos auxilia, também nos cria alguns desafios, né? Então, essa diversidade que é o Brasil e que está em constante ebulição, e tá em fermentação, literalmente, né? Porque tem muita coisa para vir ainda. Então, bora beber um vinho brasileiro. Boa. A gente merece uma taça todo dia, né? É verdade. São as conquistas diárias, né? É isso Então, aí. acho que uma
taça de vinho vai bem para as nossas conquistas. É isso aí. Eu só queria fazer um ponto, né, que é importante, assim, acho que nós tivemos agora, né, eu estive no congresso da OIV, né, que aconteceu em 2024, e a gente teve a eleição da presidente da OIV, né, e mais uma vez é uma mulher, e uma mulher sul-africana, né, acho que isso significa tanto para o mundo do vinho, porque, assim, quando a gente tem a França é quem, né, a OIV está na França, né, e os franceses são muito fortes dentro da OIV, mas quando eles elegem como diretor-geral um neozelandês, né, que hoje é diretor-geral neozelandês, quando eles elegem uma presidente mulher sul-africana, e não porque ela é sul-africana e nem porque ela é mulher, mas pelo belíssimo trabalho que ela faz na África do Sul, frente às questões de sustentabilidade, de a parte social, né, do posicionamento do vinho sul-africano no mundo, porque ela tá lá como presidente por conta desse trabalho, né, eu acho que a gente também tem que olhar para isso e dizer que legal, acho que é a hora que o francês diz, não, vou colocar como, porque eles têm uma influência muito forte, né, vou colocar como presidente uma sul-africana mulher por conta do trabalho que ela faz no mundo do vinho, é porque esse mundo está mudando, né? Esse mundo ele está evoluindo e a gente tem cada vez mais, né, o papel dessa mulher e essa mulher versátil, que é capaz de olhar para o todo, né? Porque é isso. A gente tem na África do Sul esse olhar do todo. E isso reflete no posicionamento do vinho sul-africano, né, que vem crescendo de forma absurda aí no mundo, e principalmente em qualidade, né? Se a gente olha hoje, uma vez a África do Sul tinha um papel muito de vinho de volume e hoje a gente vem tendo um posicionamento de qualidade. Então, acho que isso também serve assim para a gente coroar o que a gente está falando aqui, né? Com certeza. Olha, antes da gente fazer o nosso fechamento aqui e os nossos agradecimentos, quero só lembrar você que está acompanhando a gente aqui que essa nossa temporada, essa primeira temporada tem aí mais um episódio ainda, a gente tem aí o nosso 10º e último episódio da primeira temporada, mas você pode assistir os anteriores, caso você queira, pode recomendar para os amigos, para aquela pessoa que tem interesse, quer conhecer um pouco mais sobre vinho, você pode mandar também, pode também deixar os seus comentários aqui para a gente, porque é sempre importante a gente ter o seu feedback. E você pode também sugerir temas para a gente aqui, se você tem alguma pergunta, alguma dúvida no vinho, você pode mandar para a gente transforma isso, quem sabe, num episódio aqui para a gente falar e certamente traremos especialistas aqui que possam falar com vocês. Bom, quero agradecer muito a presença de vocês aqui, que ajudaram muito a gente entender esse mercado, esses desafios. Nada melhor do que ter 3 mulheres de sucesso que tiveram aí as suas batalhas para chegar onde vocês chegaram. Eu costumo dizer que, obviamente, só quem vive é que sabe, né? Então, vocês acho que puderam retratar um pouco para a gente aqui obviamente de algumas dificuldades, né, mas a gente sabe que existem muitas outras dificuldades e que espero que esse episódio ajude também a diminuir essas dificuldades, né, que mais pessoas possam conversar sobre o tema, que é o principal, o começo é que a gente converse sobre o tema para que a gente se abra e diga, bom, então vamos entender qual é a sua diferença, qual é a sua necessidade, por que eu devo ser assim ou por que eu não devo, e isso certamente vai ajudar a todos, especificamente aqui a gente está falando do setor vitivinícola, mas na verdade, como a gente já disse, de uma forma geral, né? E então vamos para os nossos agradecimentos finais. Se vocês quiserem deixar algum recado aqui para o pessoal, por favor, fiquem à vontade. Eu acho que mais uma vez só agradecer, né, a oportunidade de estar aqui falando sobre esse tema, né, eu acho que toda vez que a gente fala sobre algo, isso acaba se tornando próprio pra gente, né, então falar de mulheres no vinho é dizer que sim, a mulher ela pode, ela deve, ela tem potencial, ela tem condições de ajudar esse setor, né, e eu acho que é isso, a gente, como eu comentei, nós somos muitos, né, que queremos o mesmo objetivo, né, nós queremos levar o vinho brasileiro ao lugar que ele merece, a gente quer aumentar o consumo no Brasil, a gente quer, né, que o vinho tenha cada vez mais sucesso. Então, acho que a gente falar sobre esse tema é dizer para outras mulheres, né, que a gente pode e que a gente tem muito a agregar a esse setor.
Só agradecer também, agradecer ao Concevites por tudo que tem feito pelo vinho brasileiro, pelos enólogos, por toda a cadeia, né? E também, mais uma vez, eu acho que todo o trabalho em conjunto, né? Então, quando a gente tem várias cabeças pensantes, né? Não, a gente não agrega mais, então, com visões diferentes, mais ainda. Então, homens e mulheres trabalhando juntos, né? Gosto muito de pensar isso em equipes, em pessoas, desenvolvendo aquilo, pesquisando, né? Acho que todo mundo ganha. Então, obrigada por trazer esse tema, né? E pela oportunidade. Agradecer, né, pelo convite e parabenizar o Concevites, né, e o Sebrae por esse grande momento da gente poder estar falando sobre isso, né? E vamos beber vinho brasileiro. É isso aí. Bom, então, de novo, agradeço vocês três aqui por estarem com a gente, Caroline, Daniela, Vanessa, e também quero aproveitar e dizer para vocês que por trás desse podcast também tem duas mulheres que estão trabalhando aqui, a Cristina e a Ana, que elas não estão aparecendo aqui, mas elas é que fazem o negócio acontecer aqui, então vocês podem também deixar os parabéns para elas aí, porque elas é que fazem todo o trabalho aí por trás. E lembrando que no nosso último episódio, a gente vai falar sobre o futuro do vinho brasileiro, é também um tema que, sem dúvida, tenho certeza que interessa a todos queremos saber, inclusive se o vinho brasileiro já é presente ou ainda é futuro, tudo isso vamos conversar nesse último episódio. Fique com a gente, muito obrigado e até breve. Beba com moderação.